Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película brasileña Madalena, parte de la competencia de ficción del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M y a nuestro auspiciador El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España en el Perú, la Embajada de Francia en el Perú, la Embajada de Chile en el Perú y a EGEDA por el licenciamiento al festival. Nos acompañan hoy Madiano Marchetti, guionista y director brasileño, que nos presenta su ópera prima Madalena; Claudia Vanessa, también actriz, performer y artista multidisciplinaria de género no binario. Además, ella es transfeminista de Colonial. Sin más, los dejo conversando con ellos. Muchas gracias. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muito bem, Cláudia. Estou ótimo e espero que essa seja uma conversa muito boa e frutífera sobre o filme. Estou muito animado do filme estar passando no festival e agora a gente podendo discutir ele aqui com quem puder ver o filme, né? Uhum. Eu tenho muitos sentimentos depois de ver visto o filme. E uma das coisas que eu sinto mais fortemente é como é que nossos países são muito parecidos. O Peru e o Brasil são duas nações, duas sociedades que têm em comum que somos pátrias pós-coloniais, né? Nós temos heredado a cultura, as línguas e também a igreja de os países que têm nos colonizados. E eu acho que isso tem uma causa muito forte na transfobia, na homofobia que a gente vive, e como é isso que também eu vi muito refletido no seu filme, mas na sociedade que eu moro todos os dias. Então, eu fiquei pensando como é que você se vincula com a comunidade, com as identidades trans. Você quer nos falar disso? Sim, eu não conheço o contexto do Peru muito profundamente, mas em relação ao Brasil, assim, eu consigo falar dessa crise de empatia que a gente vive, que é histórica no país em relação principalmente às pessoas trans, assim. O modo como as pessoas trans são representadas historicamente na televisão, mesmo no cinema, por mais que isso tenha mudado, né, está mudando nos últimos anos, enfim, é um reflexo de como a sociedade nega ou tenta apagar a existência dessas pessoas. A minha relação com as pessoas trans, assim, antes do filme, era muito de conhecer algumas pessoas. Eu não sou uma pessoa trans, então, para mim, isso foi uma questão, inclusive, no início do processo, quando eu me deparei sobre o filme, a vontade de fazer esse filme, e eu decidi que seria uma pessoa trans, né, a protagonista do filme, mesmo que ausente. Isso foi uma questão para mim enorme ali, de como me colocar, de como isso seria dado dentro do filme, de como seria essa representação. E ao longo do processo eu fui tentando me aproximar mais da comunidade trans mesmo. Assim, eu sou uma pessoa gay que cresceu em Mato Grosso, que é um estado bastante conservador no Brasil, e de alguma forma eu cresci nessa cidade muito pequena e me sentia muito deslocado ali por conta da minha sexualidade, né, de não conseguir expressar completamente a minha sexualidade, e assim, as pessoas trans não existiam ao meu redor, sabe? Por conta da invisibilização, de como a sociedade acaba excluindo essas pessoas, marginalizando essas pessoas nesses ambientes mais, principalmente nesses ambientes mais afastados no Brasil, mais interioranos, né, que é de onde eu venho. Então eu cresci não tendo contato com pessoas trans. Depois, quando eu saí da minha cidade, fui para os grandes centros, aí que eu fui começar a ter contato. Então, a minha vontade no início de fazer o filme, a princípio não era tocar nesse assunto, mas ao mesmo tempo eu fui sendo levado para esse assunto. Porque o meu questionamento inicial do filme era: eu quero falar sobre esse lugar,
o lugar de onde eu venho. A questão inicial do filme é, eu quero falar sobre esse lugar de onde eu venho, que é um lugar muito pouco conhecido, mesmo dentro do Brasil, e como as dinâmicas sociais ali, que podem ser muito opressivas em relação à sexualidade, ou mesmo a expressão de gênero, como que isso afeta a vida das pessoas, sabe? E aí, nesse contexto, eu pensando sobre esse tipo de violência, né? Obviamente, as pessoas trans são as pessoas que mais sofrem. Se a gente for pensar num espectro de violência, as pessoas trans são as que mais sofrem violência, né? E muitas vezes acabam perdendo a vida por conta de serem quem são e da forma como se expressam. Então, como eu queria falar dessas dinâmicas sociais opressivas do lugar de onde eu venho e como elas afetam a vida das pessoas, me parecia meio inevitável não falar das pessoas trans, porque elas são as que mais sofrem. Então, eu fui meio que sendo jogado para esse tema, e quando eu me deparei com ele, e aí eu conhecia algumas pessoas trans e tal, mas eu não era completamente familiarizado, eu fui me aproximando. Então, ao longo do processo, que foi um processo longo do filme, de 5 anos, o processo do filme, então eu fui me aproximando de pessoas, então tive consultoria com uma escritora trans, Helena Vieira, que ajudou no roteiro. Então, durante o processo da filmagem, na equipe, a gente tinha muitas pessoas trans, além do elenco, no processo de pós-produção também. Então, dessa forma, acho que esse olhar trans foi sendo inserido mais dentro do filme, sabe? Porque, a princípio, a minha vontade era muito falar do lugar e do meu ponto de vista sobre o lugar. Mas o meu ponto de vista é um ponto de vista cisgênero, né? Então, foi a partir dessa minha interação com as pessoas e como elas foram contribuindo no processo que esse olhar foi sendo trazido para dentro do filme. Entendi. Eu acho que tem uma qualidade muito violenta, mas quase secreta, quando a gente falar que as pessoas trans são as que mais morrem. Porque não é que as pessoas trans só morram, é que elas são assassinadas. Então, quando nós falar que elas perderam suas vidas por ser trans, não é tanto assim. Elas foram assassinadas por ser trans. E essa é uma das questões do filme que eu ainda sinto muita dor, porque eu tenho muitas amigas trans, muitos amigos trans também, e é esse sentimento de nem saber quem assassinou elas, nem saber quem matou ele, que é o crime de hoje, né? Não é que ela morreu, ela não só morreu, também com o feminicídio, sabe? Não é que mulher morreu, não. Ela foi assassinada, mulher trans foi assassinada. E para mim isso é muito, muito violento, que ainda no jeito de falar, a gente esquece de dizer certamente como é que a sociedade tem uma responsabilidade, né? Nesse acontecimento, não é porque a pessoa só morreu. Tá, é isso. Como é que você articulou a ideia de não ter uma ideia clara, né, de como é que o processo de assassinamento de Madalena aconteceu? Porque ninguém sabe, ninguém sabe. Você está certa primeiro sobre essa questão, a maneira como eu me expressei de fato, assim, acho que a gente precisa colocar agência na sociedade, né? E assim, muitas vezes a maneira como a gente fala fica de alguma forma, retoricamente, fica uma passividade na sociedade em relação a esses crimes. Não, assim, elas realmente são assassinadas. Então, tem uma agência muito clara nisso. Mas dentro do filme foi uma questão para mim isso muito grande, assim, porque durante o processo de escrita, principalmente, a gente pensou muito, eu e as outras pessoas que ajudaram a escrever o roteiro, a gente pensou muito em trazer tanto mais a história da Madalena em si, então, através de memórias, de flashback, como mais do crime. Mas ao longo do processo eu fui deixando isso de lado e o filme foi se tornando um filme mais
cheio de lacunas, cheio de... O filme se constrói hoje muito mais a partir do que não está dito, né? E por que isso? Por que dessa opção? Eu escolhi isso porque, de fato, eu queria contar um filme a partir de uma ausência. Quando eu tomei essa decisão, o filme vai ser contado a partir de uma ausência, da ausência da Madalena. E como essa ausência impacta aquele lugar, impacta a vida daquelas pessoas ali, né? Daqueles 3 personagens que a gente segue no filme. Impacta de maneira diferente cada um deles. E por que da ausência? Porque, para mim, enfim, eu queria falar sobre a morte, porque por mais que eu queria falar, né, não queria representar as pessoas trans, era uma preocupação minha não representar as pessoas trans sendo violentada, não, sabe, não queria uma imagem violenta em relação a isso, e eu queria o oposto disso. Eu tô cansado de ver, desde que eu cresci, assim, crescendo no Brasil, eu via na televisão a representação das pessoas trans era sempre por 2 vieses. Um viés irônico, né, de chacota, de piada na televisão. Elas sempre eram retratadas assim, estavam sempre ali naquele lugar de palhaço, ou nos jornais policiais, e estavam sempre ali como ou as criminosas ou as assassinadas. Então eu queria fugir um pouco dessa representação policialesca, né, das pessoas trans, mas por outro lado me parecia inevitável não falar da morte, porque a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata, as pessoas trans têm uma expectativa de vida muito baixa no Brasil, então não era justo ao mesmo tempo eu fugir desse assunto da morte. Então o balanço que eu consegui encontrar foi falar disso, mas falar a partir da ausência. E só que isso, enfim, traz muitas questões. É essa questão que você levantou, porque falar da ausência significa não mostrar necessariamente o culpado ou não mostrar necessariamente o momento do luto, por exemplo, o momento em que as meninas que são da última parte do filme descobriram que a Madalena morreu ou que encontraram o corpo ou o momento do velório, né? Isso tudo não, o filme não dá. E essa opção, ela tem, enfim, ela tem essa opção da ausência, ela tem a ver com um reflexo, na verdade, para mim, de como a sociedade nega essas mortes, sabe? E apaga realmente essa questão. No Brasil, a gente sabe, né, que pelos dados que a gente tem, que muitas travestis e mulheres trans, principalmente, são assassinadas todos os anos, porque há um levantamento não oficial, há um levantamento feito por grupos, por ONGs e tal, porque não existe um levantamento oficial, então a gente nem sabe esses números, porque existe um apagamento mesmo, um apagamento institucional, um apagamento da sociedade toda em relação a isso. Então, de alguma forma, essa ausência dentro do filme, essa ausência de falar, né, quem matou ou como matou, ou, enfim, isso é muito um reflexo de como, para mim, a sociedade encara essa questão. E para mim também essa ausência significa, de alguma forma, eu queria, a partir dessa ausência, falar, é que assim, para mim é óbvio que é importante a gente dar nome, né, ao assassino e eu entendo essa sua questão, porque de fato é uma questão que as pessoas precisam saber, né? Mas por outro lado, para mim eu queria falar muito mais, assim, era mais importante para mim falar sobre a origem disso, sabe? Assim, o que leva esse tipo de crime, que é sistêmico no Brasil. Então, o que leva para mim esse tipo de crime são as relações, são as dinâmicas sociais que a gente tem no Brasil, principalmente nessas cidades, enfim, na cidade de onde eu venho, principalmente, assim. Então, o filme ele se debruça muito mais sobre essas dinâmicas que produzem esses tipos de assassinos, né? Uhum. Essas dinâmicas que produzem homens machistas e transfóbicos. Então, o filme ele está se debruçando sobre isso, assim, esses 3 personagens eles estão mostrando de alguma forma, os 2 primeiros principalmente, estão mostrando
como aquele lugar produz esse tipo de crime, de uma maneira genérica. E nesse sentido, é por isso que a gente acaba não vendo o criminoso e o filme não se debruça sobre essa investigação, né? Mas eu entendo a sua questão, eu entendo que pode ser frustrante nesse sentido, né? De você estar Não, nessa expectativa de ver. eu entendi completamente tudo o que você falou. Eu agradeço não ter visto mais uma vez um corpo morto de uma mulher no filme, de uma mulher trans. Não precisa mais ficar representando aquela violência. E eu posso compreender o que é essa normalidade, né, de não ter o que fazer, porque a pessoa que fez isso nem vai ser pegada, né? Porque a polícia simplesmente não importa do corpo morto da mulher trans ou da mulher. E é muito doloroso e me faz pensar em como é que tem construído um relacionamento binário do sexo-gênero na sociedade, que é um homem cisgênero heterossexual, né, e uma mulher cisgênero heterossexual. E tudo que não está nessas duas tem um grande espectro, né? E aí é que estão as lésbicas, os gays, as pessoas travestis, trans. E eu fico pensando como é que naturalmente a gente se junta, né? Que faz comunidade. Eu senti muita dor no momento de Uhum. ter que levar é, as roupas, né, os brincos da nossa amiga, e me faz pensar em, oh, tá, eu conheço essa comunidade, eu sou daí, e, e fico pensando como é que tem tantos filmes, tanta mídia na TV, na cultura em geral, a música também, que é tão transfóbica assim, tão misógina assim, que é muito raro para a gente nos autorrepresentar. E eu entendi algo muito especial do jeito que você representar também o oposto, que é a masculinidade tóxica, né? Você quer nos falar disso? Como que você compreende aquele balanço de as meninas e a comunidade LGBTQ, né? Com o outro, que é um muito grande, muito fixo, que é o homem heterossexual, que tem poder econômico, né, que é branco, porque a gente precisa falar aqui que tem muitas questões interseccionais, não é só uma questão de gênero ou de sexo, mas tem muitas outras causantes de discriminação, a cor da pele, o jeito econômico que a gente tem e sim, muitas outras coisas que a gente pode pensar que no filme está em conflito. Uhum. Você tem toda a razão. De alguma forma, para mim, as duas primeiras partes do filme, elas servem para dar um contexto para o espectador, né, do que é esse lugar e como acontecem as dinâmicas sociais ali. As dinâmicas. Então, a primeira personagem, ela nos revela muito sobre esse ambiente mais periférico daquela cidade, né? E mostra pra gente o universo do trabalho dela e de como ela encara o machismo no universo do trabalho dela. Como ela lida com aqueles homens naquela boate que ela trabalha, enfim, como que ela está encarando aquilo. Então, é uma faceta que se revela desse tipo de opressão ali, já com aquela personagem, que é uma personagem cisgênera e que, de alguma forma, também tem uma relação conflituosa com a morte da Madalena, né? Assim, não querendo falar muito do filme, mas, assim, de alguma forma, a maneira como ela age, né, em relação à morte da Madalena também é muito questionável. E, ao mesmo tempo, ela também está sofrendo dessa opressão machista que existe ali naquele lugar. E o segundo personagem é isso que você bem colocou, assim, é um personagem que representa muito esse universo rico, poderoso, que é dono da terra daquele lugar e também que é dono político, sabe? É um poder político muito forte que está completamente vinculado, assim, de fato, a essa opressão patriarcal machista que a gente vive.
ele representa esse tipo de família no Brasil, assim, da região de onde eu venho, os políticos, eles são muito poderosos, não só ali naquela região, eles são políticos muito influentes no Senado Nacional, na Câmara Nacional, sabe? Então, de alguma forma, esse personagem, que é um personagem cisgênero, branco, um homem rico, ele está representando isso, assim, quando ele tem que decidir em relação a Madalena alguma coisa, o que ele prioriza é sempre o poder, né? É sempre a terra, a propriedade, as questões políticas da família, a relação que ele tem com a família, assim, o corpo trans não importa para ele. E, por outro lado, essa última parte, com as meninas, as amigas da Madalena, de alguma forma elas vêm dentro do filme como um alívio de vida para quem está vendo o filme, né? Porque a gente vê essas relações, essas dinâmicas nesses primeiros 2 momentos, que são dinâmicas muito opressivas daquele lugar, e esse último momento, por mais que seja um momento de luto, né, em que elas estão ali separando as coisas, dividindo as coisas e tal, a gente acaba vendo afeto, a gente acaba vendo como elas se importam com a Madalena, sabe? Elas são as únicas ali que se importam com a Madalena. Então, é isso, tem uma clara oposição entre essa última parte e as 2 primeiras nesse sentido, assim, como que essa comunidade se constrói a partir do afeto, né, nessa última parte, e isso é completamente oposto nesses outros 2 primeiros momentos, assim. E como é que foi para vocês o processo de seleção autoral, né? Porque eu acho que você compreende muito como é importante para as pessoas trans se representar por elas. Como é que foi? Porque tem muitos personagens que são representações muito políticas, né? De identidades reais que estão em conflito na nossa sociedade. Então, eu acho que a ação de fazer um casting, né, fazer seleção de atores, atrizes, é também uma posição política. Eu super estou de acordo. Foi um processo incrível, foi um dos processos mais prazerosos do filme para mim, foi esse momento, porque enfim, eu escrevi o filme durante muito tempo junto com os parceiros que ajudaram a escrever o filme. E aí chegou nesse momento, foram assim 2, 3, quase 3 anos nesse processo de pré-produção. E aí quando chegou nesse momento de escolher quem ia dar vida para essas personagens, foi o melhor momento, assim. Então, enfim, eu fiz testes, eu sempre meu processo de casting ele é muito diversificado no sentido de que eu penso o teste para diferentes personagens. Então, cada personagem é um tipo de teste diferente. Então, eu fiz testes para todos os atores e inclusive para as meninas trans que atuam na última parte. Foi um processo como assim, a grande maioria delas nunca tinha atuado em filme, né? Algumas tinham feito vídeos no YouTube, outras tinham participado de uma peça de teatro e tal, mas de filme mesmo não é muito comum, né? Então, para a gente foi um processo primeiro de entender quem elas eram. O meu casting estava mais interessado em entender um pouco delas, quem elas eram e um pouco da personalidade de cada uma e como que eu conseguiria imaginar elas dentro do filme. A partir daí a gente fez um processo de oficina, como se fosse um workshop de atuação com elas, que demorou acho que 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas, em que a gente se encontrava e a gente fazia vários exercícios, a gente discutia muito o filme, elas traziam muita coisa, elas traziam objetos, a gente falava sobre isso, então foi um processo assim. E aí chegou um momento em que, a partir desse processo de oficina, a gente foi decidindo quem faria qual personagem. Então
E nesse processo, que foi mais ou menos um mês e meio, muita coisa do que elas me traziam nesse processo de oficina, de ensaios, eu fui trazendo para dentro do roteiro. Então, algumas das histórias que elas me contavam, coisas que elas tinham ouvido de amigas, e isso tudo eu ia tentando trazer tudo para dentro do roteiro o máximo possível do que eu achava que tinha a ver, que cabia. E o filme foi sendo muito alimentado quando elas entraram no processo, sabe? As atrizes. Elas entraram no processo e foram alimentando. Então, muito daquelas falas que a gente vê ali na última parte vem da minha escuta nesses processos de ensaio. Isso mudou, a última parte do roteiro ela mudou bastante, os diálogos principalmente, mudaram muito nesse processo de ensaio, porque é isso, assim, por mais que eu pesquise sendo um roteirista e tal, e tenha uma consultoria e tudo, existe um modo de falar, existem gírias, existem o bajubá, sabe? E aí eu tentei, eu não sou, eu não sou uma pessoa trans, então eu tentei trazer o máximo disso nesse momento em que eu conheci elas e que a gente fez esse processo juntos, assim. Foi maravilhoso, foi o melhor momento do filme para mim, foi esse encontro, assim, que eu carrego até hoje, assim. E como é que você tem recebido comentários da comunidade trans e também o que planos que você tem para esse filme? Eu tinha muito medo, né? Sempre tive muito medo, receio de como que esse filme ia ser recebido, por conta... É isso, é um filme que, por mais que ele tenha partido da minha falar sobre esse lugar de onde eu venho, e nesse sentido ele acaba sendo muito pessoal para mim, porque é um lugar muito... É muito próximo a mim, é o lugar onde eu cresci, então eu conheço aquele lugar. Por outro lado, eu escolhi contar essa história a partir de uma personagem trans ausente, que não faz parte do meu universo, né? Não fazia parte do meu universo até eu começar a fazer esse filme. Então eu tinha muito medo de como que esse filme ia ser recebido, assim, será que eu estou pisando na bola? Será que eu estou falando bobagem? Só que ao longo desse processo eu acho que eu fui me abrindo para ouvir as pessoas, principalmente as pessoas trans que entraram no processo e que foram ajudando no processo, que eu acho que esse medo ele foi sendo perdido ao longo do processo, sabe? Então, quando a gente terminou o filme, eu já estava mais seguro de que o filme ia ser bem recebido, porque ele passou pelos olhos de tantas pessoas trans ao longo do processo e todas contribuíram e ajudaram, então eu achava que não teria uma grande questão, assim. E, de fato, até agora, o filme passou já uns 6, 7 festivais, e aí vai passar por mais alguns, que já está confirmado, e até agora as críticas são sempre muito positivas em relação à maneira como o filme representa as personagens trans, principalmente, assim, de trazer... É isso, o fato do filme mostrar as pessoas trans durante o dia é tão pequeno, assim, se você for pensar, mas isso é muito grande no fim das contas, porque no nosso imaginário, principalmente no Brasil, assim, o imaginário que se tem da travesti é que ela só vive à noite, que ela trabalha à noite, sabe? É esse o imaginário que existe, da marginalização. Então, o fato do filme, por exemplo, trazer as pessoas trans durante o dia, com um trabalho comum, não ligado à prostituição necessariamente. Óbvio que tem um monte de pessoas trans que trabalham com prostituição, algumas porque precisam, outras porque gostam, sabe? É uma questão complexa aí. Mas o filme ele não necessariamente aborda isso da maneira mais clichê como se espera. Isso de alguma forma acaba contribuindo para uma representação justa dessas pessoas. Então eu acho que isso é isso, assim, as críticas que eu tenho recebido de uma forma geral são muito positivas nesse sentido, e das pessoas trans que viram e que vieram falar comigo até agora são muito positivas, são sempre muito... São falas bastante emotivas e afetuosas e, e, e surpresas também, assim, de ver essa representação e principalmente esse momento de luto no fim, assim, que me parece que toca muito
as pessoas trans quando elas veem o filme, sabe? A maneira como é um luto... Porque durante o processo, eu escrevi aquela cena do luto que existe, não vou dar spoilers aqui, mas existe uma cena do luto no filme. Eu escrevi essa cena e aí quando, enfim, estava falando com a Helena Vieira, que é uma escritora trans e que ajudou no processo do roteiro, e aí ela me questionou, assim, ela falou, mas você está escrevendo essa cena aqui de um ponto de vista muito cis. E aí eu fiquei, mas como assim, sabe? Porque para mim parecia tão natural que a cena fosse daquela maneira, sabe? E aí ela falou, não, o luto trans é muito diferente do luto cis. E aí que eu comecei a entender esse universo. E ela falou, cara, presta atenção, a gente tem uma expectativa de vida no Brasil de 35 anos. Eu tenho muitas amigas que já foram, sabe? Que já morreram, que já, enfim, que foram assassinadas e tal. E então o meu luto não é que eu não sofra, mas a vida continua. Então, de alguma forma, o meu luto é muito diferente do luto cis nesse sentido, porque não é que a gente não sofra, mas a gente acaba tendo que encontrar mecanismos de seguir adiante, sabe? Isso foi muito, muito forte para mim e ajudou muito a construir essa última parte do filme, porque de alguma forma é por isso, inclusive, que o filme tem essa grande elipse em que a gente não vê, né, o encontro do corpo, não vê o funeral, é nada disso. E quando a gente já chega na última parte, já está dado, né? Elas de alguma forma já aceitaram a morte da amiga. Por mais que doa, por mais que elas ainda sintam muito, é esse luto que é um luto muito diferente do luto cis nesse sentido, sabe? Existe uma certa... É uma maneira de continuar sobrevivendo também. Então, acho que isso é muito forte e muito relacionável para as pessoas trans que veem o filme, sabe? E é isso que eu tenho sentido nessas trocas com as pessoas que até agora vieram falar comigo. Eu fico pensando como é que é importante a autorrepresentação, né? Nesse sentido, eu compreendo que o processo do filme é muito coletivo e tem muito espaço para aquela autorrepresentação. E eu fico também questionando o conceito da autoria, né? Como é que alguém pode ser o autor de uma história que talvez pertence muito a um coletivo que foi feito coletivamente. E uma das coisas que eu mais posso me identificar também é como é que nós não precisamos um filme que fale disso, precisamos muitos filmes que tenham muitas perspectivas distintas, né? Porque acontece também, eu como transfeminista, como ativista e como fazedora de cinema também, eu escuto, tipo, tem aquela película, todas as filmes agora são feministas, todas agora são gays, todas são trans. Nossa, nós somos pessoas muito distintas, nós moramos em culturas muito distintas e além, cada uma das nossas identidades precisa de um espaço para auto se representar. Então, eu agradeço muito o seu aporte para essa conversação que eu acho que a gente precisa ficar tendo, né? Que eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo visibilizar como é que é um conflito real e por que nós todos temos que assumir a responsabilidade do momento social que a gente está vivendo. E eu fico com otimismo, né? De que você, como uma pessoa sensível também, faça esse trabalho da voz também, da oportunidade, e que no futuro
também vai ser um bom companheiro para outras companheiras e companheiros trans que precisam também fazer as suas vozes com seus filmes, ter visibilidade. Total de acordo com o que você disse, assim, eu acho que a gente está nesse processo, né, de alguma forma, é muito louco isso, assim, a gente tem visto, obviamente, as pessoas trans se representando cada vez mais, ainda bem, a gente sabe que ainda é pouco, mas isso já tem acontecido e no Brasil estava acontecendo até o Bolsonaro entrar no poder e, de alguma forma, a cultura agora está completamente soterrada no país, né? Então tá tudo muito estranho e horrível, mas existe uma pulsão, uma vontade e uma necessidade das pessoas trans se colocarem à frente desses projetos para falar de si, e não só para falar de si, para falar de várias coisas, mas sobre os seus pontos de vista, sabe? Principalmente. Então, nossa, por favor, eu quero muito fazer parceria principalmente com as pessoas que eu conheci no filme, que muitas estão, sabe, seguindo no processo de atuação, e assim, eu fico muito feliz de ver que elas estão seguindo e caminhando no caminho do cinema, assim. Eu quero continuar trabalhando e sendo parceiro o máximo possível, eu quero estar próximo e sendo aliado. Muchas gracias, Mariana. Eu que agradeço, super obrigado e espero que quem veja o filme possa, de alguma forma, se relacionar com ele e com os personagens que estão ali, com aquela história, e que, enfim, no futuro a gente possa discutir mais também. Muchas gracias a Mariano y a Claudia Vanessa por esta conversación. De verdad los animo a ver Madalena y a seguir conversando sobre la importancia de no violentar a las disidencias y de encontrar pues la integración finalmente y vivir en paz. Muchísimas gracias a ustedes por la charla y comentarles que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Los animo nuevamente a ver la película Madalena y las otras películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival en sus redes sociales y en su página web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del festival en casa. Muchísimas gracias a ambos. Hasta pronto. Chao.